E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, hoje é o seguinte, hoje a gente tá com o Etios 1.5 2018 e esse carro tá com um barulho terrível, terrível, parece que vai desmontar o carro. Eu vou tentar mostrar pra vocês o barulho que tá tendo, depois a gente vai voltar pra oficina e verificar o que tá acontecendo, tá? Vou ver se eu consigo simular aqui, passando aqui no buraco aqui, só pra vocês ouvirem o barulho. Vamos lá. Ouviram o barulho? Clec, 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 clec. Ó. Ouviram? Um estralo? Tec, tec. Ó. Acho que deu pra ouvir agora, não deu? Vou fazer mais uma vez pra ver se vocês conseguiram ouvir. Parece que tem uma coisa batendo ferro com ferro solto Ó. Baixar o vídeo aqui que dá, acho que dá pra ver melhor. Ouviram? Ó. Olha. Então esse barulho tá acontecendo, tá estralando dos dois lados, tá galera? Então a gente vai fazer o quê? Vamos voltar pra loja. Acho que deu pra captar aí o barulho que tá fazendo. Aí eu vou começar a desmontar pra mostrar pra vocês aí o que que é desse carro. É um carrinho muito bom, tá? É difícil de dar problema esse carrinho, Etios 1.3, 1.5. 1.5 é os últimos que saiu, né? Depois da sessão parou de produzir. Vamos lá, vou tentar mostrar de novo. Ó. É isso aí, então vamos voltar pra loja. Eu vou mostrar pra vocês o que tá ocasionando esse barulho. Ó, barulhão terrível. Aguenta aí que a gente já volta. Aqui galera, o barulho só faz quando a gente pega um declive no asfalto, tá? O carro faz esse movimento assim, ó. Aí ele dá o estralo dos dois lados da carroceria. Se você parar o carro e estercer o volante para um lado e virar para o outro, não faz o barulho. Só faz quando tem aquele declive no asfalto, aquele degrau. É onde que torce o carro e ele faz esse barulho, tá? Esse barulho tá vindo aqui, ó, da suspensão. Alguma coisa aqui na suspensão não tá legal. Se a gente pegar, balançar o carro aqui assim, não faz barulho, tá? E se levantar e abaixar também, só um lado não faz o barulho. O carro tem que torcer para poder estar fazendo um barulho, tá? Então eu vou desmontar a roda aqui e a gente vai verificar o que está acontecendo com esse carro. Se tem alguma coisa estourada, alguma bucha, tá? Lembrando que é um carro 2018, ele é 1.5, tá? Modelo Etios. Então vamos desmontar os dois lados da roda e eu vou mostrar para vocês aí o que se passa com esse barulho. Aí galera, lembra daquela chave pneu de impacto elétrica com bateria? Boa, viu? Tô usando ela já tem um tempinho já mostrei pro vídeo no canal mostrando pra vocês aí dela. Ó, bicha é boa, viu?
Eu solto bastante. Pra soltar a roda. Principalmente quando eu vou fazer serviço na rua. Porra, é uma mão com açúcar, ó. Soltei um lado, vamos soltar o outro agora. Uma mão na roda. Show. Ó. Mais uma só e já era. Já era. Ó, levou apenas um minutinho para soltar as 4 rodas. Agora vamos tirar a roda e verificar o barulho. Valeu! Aí galera, depois da gente ter desmontado aqui, ter verificado, a gente já olhou amortecedor, kit de amortecedor, tá? Aqui é a coifa aqui, ó, a coifa tá ressecada, mas não é ela que tá fazendo barulho. Já olhamos as buchas da bandeja traseira e frontal. Já olhamos também a parte do pivô, não tem folga, tá? Esse pivô aqui, galera, quando dá problema, o ideal é trocar a bandeja. Como esse pivô aqui ele é prensado, não tem parafuso, ele é prensado na própria bandeja, muitas das vezes você troca só o pivô, ele dá folga na bandeja ali, ó, e aquele pivô fica soltando, tá? E é muito perigoso. Então eu sempre aconselho a trocar a bandeja quando dá problema. Nesse tipo de pivô, que ele é prensado, tá vendo? Pivô que é parafusado na bandeja não tem problema, não tem dor de cabeça. Mas esses pivô que é prensado, evitar transtorno para o cliente, transtorno para quem está aplicando a peça, o ideal, recomendado, é sempre colocar uma peça nova, tá? Porque esse tipo de pivô prensado, você faz o serviço, troca na maior boa vontade para o cliente. O cliente vai ficar andando e vai dar folga naquela bandeja, vai começar a gerar ruído, transtorno, tá? Então, coloca uma peça nova para evitar esse tipo de dor de cabeça. Rolamento tá bom. Pastilha ainda tem bastante material ainda, tá? O disco ainda tá zeradinho. Carro 2018. Terminal de direção tá ok. Tá, Carlos, então o que que tá fazendo barulho nesse carro? Vamos lá, galera. Aqui, ó, se vocês repararem, esse carro tem barra estabilizadora, tá vendo? A barra estabilizadora, ela tem esse conjunto de borrachas, parafusos, porcas, tá? Que é para poder pegar na bandeja e pegar no braço da barra estabilizadora. E as buchas que estavam aqui, ela já gastou. Então o que que acontece? Tá pegando ferro no ferro, tá? Eu vou mostrar para vocês do outro lado que dá para ver mais nítido o problema. Deixa eu tentar focar aqui. Ó. Se vocês repararem aqui, ó, lá embaixo, lá, ó, lá no fundo, lá, ó. Dá pra ver que tá pegando ferro com ferro, tá vendo? Olha lá, tem esse vão aqui, ó. Então ele tá pegando ferro com ferro. Ou seja, na hora que o carro tem um declive, que a bandeja baixa, a barra estabilizadora ela fica no alto. Então ela bate e dá aquele estralo, tac! Porque ela entra no buraco certinho do furo da barra estabilizadora e ela dá aquele solavanco, tá! Tá! Aquele estralo, né? Aí eu já peguei aqui, ó, um kitzinho, Cofap, tá? Que é uma marca aí que a gente sabe que é uma boa marca de peças para suspensão. Hoje em dia tem muito peça falsificada, tá, galera? Então a gente sempre recomenda colocar peças de procedência, tá bom? Porque comprar peça falsificada, vem na embalagem, tudo certinho, tal, mas quando você vai ver a peça não é original. Hoje em dia tem muito disso. Aí você coloca no carro, não dura nada e o cliente já volta aí questionando, reclamando, que fala que você não colocou a peça de qualidade, só que muitas vezes é peça falsificada. Então sempre recomendo pegar com peças de procedência, tá? Quando o cliente traz aqui, a gente sempre avisa para ele que a nossa garantia, a nossa mão de obra, a gente dá sim, mas se der problema na peça que o cliente traz,
A gente não tem o que fazer, a gente tem que cobrar outra mão de obra para poder instalar, tá bom? Então aqui, ó, é problema na barra estabilizadora. A suspensão tá durinha, não tem nada vazando. Essa coifa aqui, esse guarda-pó, não tem necessidade de trocar porque o carro em si, o amortecedor tá bom, tá? Na hora que ele abaixa aqui, ele comprime. Então não há necessidade de trocar. Vou passar pro cliente, se ele quiser trocar o kit, beleza, a gente troca. Mas fica a critério do cliente. A gente vai passar essa informação para ele, tá? É um guarda-pó que fala isso aqui. E aí, ó, pode olhar que a bucha tá começando a ficar rachada, mas ainda ela não estourou, tá? Porque como a suspensão ela tá arriada, então ela fica forçando. Mas na hora que o carro abaixa, ela fica estabilizado no horizonte assim, então ela não dá folga, tá? Então a gente vai fazer substituição. Eu vou tirar aqui e depois vou mostrar pra vocês onde tá pegando bem aqui, ó, na barra estabilizadora. Aí galera, a gente já fez a troca aqui do kitzinho, tá? Da barra estabilizadora. Se vocês repararem aqui, ó, vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Tá vendo essa arruela aqui, ó? Ó, a arruela partiu no meio, tá? Por causa da pancada que deu. A borracha, essa borracha aqui, ó, ela rasgou, ressecou. E se vocês repararem aqui, ó, ela passou direto a borracha, tá vendo? Deixa eu tirar aqui. Ó, a borracha passou direto, ó, no parafuso. Que aqui vai aí, tá vendo? Tem um limitador aqui dos dois lados. Vem a arruela, borracha, arruela e parafuso, tá? Então como a arruela estourou, passou direto o parafuso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, ver se eu consigo tirar. E tava pegando aqui nessa lateral aqui, tá vendo, ó? Na hora que ficava o movimento subindo e descendo, a barra estabilizadora ela ficava roçando aqui, ó. Porque ela passou direto aqui e ela ficava roçando. Então esse calço aqui dava estralo na barra, tá? Que é justamente esse kitzinho aqui que estourou. Já fizemos a troca do kitzinho, ó. Lá. Novinho, tá? Dos dois lados. A gente trocou os dois lados e ficou zeradinho. Ó, os dois lados. Agora, o que vai precisar aqui fazer agora, galera? Se vocês repararem, ó. Aqui, essa marcação no pneu é o limite do pneu, tá? Quando ele chega nesse limite, porque tem que ser trocado, tá? É o TWI. Aqui, ó, se vocês repararem, desse lado de cá, o lado interno tá liso. O lado de cá ainda tem borracha. Por quê? O carro deve estar fora de cambagem ou desalinhado, porque, ó, ele tá comendo mais o lado interno, tá? Do pneu. E é os dois lados que estão assim, os dois pneus. Nesse caso aqui, ó, esse aqui ainda tá pior ainda, tá vendo, ó? Já não tem mais nada, tá? Você pode reparar que aqui nem pegou ainda no TWI. Aqui já pegou, tá? Então nesse caso aqui, o correto aqui é trocar dois pneus novos na frente, tá? E fazer aí, conferir o alinhamento para ver se é cambagem, se é caster, o que que tá acontecendo aqui com esse pneu que tá comendo pro lado interno. A suspensão não tem folga, tá? Então não é questão de alguma bucha estourada. Essa bilhete estourada não influencia no alinhamento, ela mais é questão de estabilidade do carro, né? Na hora que o carro vai torcer assim, mais a questão dele tá comendo assim, tem que verificar cambagem, caster, ou até mesmo o próprio alinhamento sofreu algum impacto aqui e deformou o alinhamento e faz com que ele come o lado interno, principalmente quando esterce, né? E esse carro com tração dianteira, então ele desgasta demais o pneu. O traseiro, como o traseiro não é tração, não é nada, então ele dificilmente, você pode olhar aqui, ó, o pneu tem bastante ainda, ó, marcação. Tem bastante borracha ainda para rodar, tá? Como o pneu ele tem prazo de validade, né? Então sempre eu recomendo colocar pneu novo na frente, jogar esses aqui lá para colocar os pneus novos lá na frente, passar para trás e esse aqui jogar para frente para poder fazer rodízio, né? E sempre tá trocando os pneus e colocando os pneus mais novos para poder não ficar ressecado, tá bom?
Então, vamos só passar isso pro cliente para ver se ele vai querer providenciar esses 2 pneus. Depois tem que fazer o alinhamento. Dá para fazer o alinhamento desse jeito? Galera, tem muita gente que faz, tá? Porque o pneu aqui ele tá deformado por lado interno. Tem muita gente que faz o alinhamento para poder ganhar dinheiro. Mas o correto é colocar pneu novo, tá? Para fazer um alinhamento correto. Ah, mas dá para fazer o alinhamento? Claro que dá, todo mundo faz. Mas o correto não é. O correto é colocar pneu novo e fazer o alinhamento, tá? Tem muita gente que sugere o quê? Manda tirar o pneu lá de trás e passar aqui para frente e colocar esse lá atrás, tá? E para poder fazer um alinhamento. Mas o correto, esse pneu aqui, por questão de segurança e a lei também, se pegar alguma fiscalização dessa maneira desse pneu, pode levar a uma multinha básica. Essa multinha básica é praticamente quase o valor do pneu. Então o recomendado é trocar o pneu e colocar o pneu novo. Certo? Fica a dica. Galera, eu não vou andar com o carro porque o cliente está vindo buscar já, mas o defeito é isso aí, tá bom? A parte da suspensão tá ok, não tem nada. Era mais a questão das bieletas mesmo que estourou. Valeu? Se vocês gostaram do vídeo, já arrebenta no like, já se inscreva no canal, já ativa o sininho de notificações que fortalece demais o nosso canal. Galera, valeu, brigadão. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!